Eu sou a Carol Manciola, acho que todo mundo sabe disso. E recentemente eu escrevi o livro, né, que começou a vender ontem aqui, pela Quality Mark, chamado Cs da Vida. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de como foi o processo de construção, na verdade, por meio da minha história. Para começar, bem, eu nasci em 1980. Façam a conta, podem fazer a conta, tá? E assim, eu sempre tive uma vida muito boa. Eu tive uma infância muito boa. Eu fui aquela criança que subia em árvore, andava descalça. Eu fui aquela criança que aprontava muito e que começou a empreender com 6 anos de idade, vendendo geladinho. Para quem não sabe, geladinho é aquela coisinha gelada que a gente bota no congelador, enfim. E comecei a dar aula de reforço, aula de natação. E comecei a descobrir algumas coisas relacionadas ao empreendedorismo ainda na infância. Na minha adolescência, eu tive uma adolescência conturbada e intensa, como a maioria das pessoas, né? Então, assim, eu me apaixonava a cada semana, desculpe, amor. Eu me apaixonava a cada semana e era um amor perdido, assim, desesperador. E aí eu levava um pé na bunda, sofria durante uma semana até encontrar um novo grande amor. E a adolescência, para mim, também foi uma série de descobertas, né? Porque com 15 anos eu também continuei empreendendo e comecei a ter o meu primeiro emprego, digamos assim, vendendo uniforme e sempre me virando para fazer dinheiro, né? Era uma preocupação que eu tinha muito grande desde pequena. Acho que pelo fato de ter sido sempre muito desafiada pelo meu pai. Então, assim, ao longo dessa experiência que eu tive na infância e na adolescência, eu fui construindo a Carol de hoje, né? E essa Carol de hoje teve a sorte, ou teve a bênção, né, de muito cedo descobrir o seu propósito. Eu, sinceramente, não sei se eu acredito em Deus. Para mim é muito difícil pensar que existe um ser maior no mundo com tanta desigualdade. Mas quando o Léo nasceu, eu vi aquele pacotinho tão perfeito, eu não tinha como não acreditar que existe um milagre em nossa vida. E eu comecei a refletir, né, sobre todas as coisas que foram acontecendo na minha vida e eu defini, né, principalmente nos momentos de mais loucura, de mais cansaço, de mais estresse, que eu precisava ter um lema, que eu precisava ter chaves, que eu precisava ter premissas para poder guiar a minha tomada de decisão, guiar as minhas atitudes, guiar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações. Então eu escrevi um artigo, né, que chamava Consciência, Coerência e Consistência. E desde o dia que eu escrevi esse artigo, toda a minha vida está sendo lastreada por isso. Então eu vou falar um pouquinho de cada um desses 3 Cs, que são os meus 3 Cs que estão aqui e que estão aqui também, né? Eu fiz uma tatuagem que tem um triskel, que é um símbolo celta, que são os 3 Cs que guiam a minha vida e que, para mim, todos os outros Cs que estão no livro derivam dele. Né? O primeiro C é o C de consciência. Então, assim, desde muito cedo, eu tinha muita curiosidade, né? Curiosidade com C. E eu observava e ouvia muito as pessoas. Apesar de sempre ter sido uma criança muito faladora, né? Muito inquieta, eu sempre observei muito e sempre ouvi muito. E 3 pessoas me influenciaram muito na minha infância, que foram meu pai, minha mãe e a minha avó materna. O meu pai, porque ele sempre dizia para mim, filha, primeiro a obrigação, depois a diversão. A minha mãe, porque sempre me dizia, filha, existem 2 formas da gente aprender. Pelo amor ou pela dor. E a minha avó, né, que uma vez eu vi ela dando uma topada na cama, e assim, daquelas topadas que a gente tem vontade de usar vários Cs, né, que eu não posso falar aqui agora, e ela falou, obrigada, meu Deus. E eu cheguei perto da minha avó e falei, o que é isso, né? Ela falou, filha, poderia ser pior, eu poderia ter quebrado o pé. Então eu aprendi com a minha avó que sempre poderia ter sido pior. E aí, quando eu comecei a ter consciência de mim, né, e olhar não só para fora, e principalmente comecei a olhar para dentro, eu comecei a perceber que consciência, né, é você dar significado àquilo que você recebe do mundo. E eu comecei a ressignificar algumas dessas crenças que também começam com C. Então, meu pai que me perdoe, mas primeiro o que eu quiser. Né? E uma outra coisa, quem disse que a obrigação não pode ser divertida? Então, muito rápido, eu sou muito abençoada por isso, eu descobri o meu propósito e eu me divirto, como vocês puderam ver lá no stand, né, fazendo aquilo que eu amo. E aí, ao olhar para dentro, eu comecei a perceber também, e me perdoe a minha mãe, mas eu acho que existem muitas outras formas da gente aprender
além de pelo amor e pela dor. E até hoje, para mim, tudo é aprendizado, né? Dizem que na vida ou a gente ganha ou a gente aprende. Eu acho que mesmo quando a gente ganha, a gente aprende. E me perdoe a minha avó, mas diferente da sua crença de que poderia ser pior, a minha crença é: sempre pode ser melhor. Então, assim, se tá bom, dá para fazer melhor. Então, eu acho que todo ser humano que está aqui neste planeta tem a missão, né, independente de saber ou não qual o seu verdadeiro propósito, de se tornar alguém melhor todos os dias. Então, quando eu penso em consciência, eu tenho aqui algumas frases, né, que estão lá no livro e que guiam bastante a minha vida, né? Então, a primeira é: não transforme crenças limitantes em valores engrandecedores, ou seja, não se esconda atrás das suas crenças. A outra: mudar de opinião não significa enfraquecer, mas muitas vezes amadurecer. Equilíbrio gera inércia. É a busca pelo equilíbrio que te faz evoluir. O Edu falou isso numa palestra dele outro dia. Eu falei: encontrei minha alma gêmea. Desculpa, amor. E sorte, gente. Eu nunca desejei boa sorte para as pessoas, até o dia que eu comecei a ressignificar a palavra sorte. Porque sorte é para quem merece. Né? Então, assim, ter consciência de si é entender de fato, né? Por que você veio ao mundo. Eu fiquei muito feliz com a palestra do Sri Prembaba ontem, porque assim, encontrar o seu propósito e atuar nele todos os dias, sem dúvida, é fundamental. Mas de nada adianta você ter consciência de quem você é, de quem você quer ser. Né? Nada adianta você saber o que você tem e o que você quer ter, se você não agir com coerência. Então, esse é o meu segundo C. E quando eu falo em coerência, né, para mim, tem vários outros Cs que derivam daqui, e para mim um deles também está muito relacionado à coragem. Porque a gente tem que ter coragem para ser coerente. Né? No mundo em que toda hora diz para a gente: faça diferente, eu faço igual. E em 2012, aqui no CBTD, o PA, o Paulo Avarenga, ele mudou a minha vida. Eu assisti a uma palestra dele e ele fez uma pergunta que era a seguinte: se você descobrisse que você vai morrer daqui a 6 meses, o que na sua vida você continuaria fazendo e o que você deixaria de fazer? E naquele dia, aquele negócio veio como um soco no estômago, porque eu percebi que as duas coisas na qual eu dedicava mais tempo na minha vida, que era o meu trabalho e o meu casamento, não estavam legais. E naquele dia eu tomei a decisão, né, de sair de uma empresa que eu ajudei a fundar, né, e de me separar. Né? E levei 6 meses para implementar a minha decisão, porque uma coisa é você tomar uma decisão, a outra coisa é você implementar uma decisão. Por isso que eu acho que a coragem ela é tão importante. Né? E assim, 6 meses depois eu implementei a decisão, hoje eu tenho a minha empresa, sou muito feliz com aquilo que eu faço. Hoje eu tenho esse marido maravilhoso aqui, que é meu cúmplice de todas as horas. Então, assim, quando eu penso em coerência, eu estou falando de falar e de fazer. Eu estou falando de credibilidade. Eu estou falando de comunicar ao mundo não somente aquilo que a gente pensa que é, mas aquilo que a gente é de verdade. Então, assim, não adianta você estar disponível se você não estiver disposto. Não adianta você estar, eu estou aqui livre, mas cadê a sua disposição para mudar o seu contexto? A vida precisa de espaço para acontecer. Às vezes a gente fica querendo colocar alguma coisa na vida para daí tirar alguma coisa. E não, você tem que primeiro limpar a casa para depois receber gente nova. Ser livre não é ser desapegado, solto, é poder atar e desatar os nós quando se bem entender. Então, isso foi uma outra coisa também que mudou bastante em mim, porque eu achava que essa coisa de ser independente, eu nunca ia casar de novo, né? Eu nunca vou casar de novo, porque eu sou totalmente independente, eu não dependo de homem para nada. Mas, assim, ser livre não é ser isso. É, de fato, você ser independente para, na hora que você bem entender, e porque você decidiu, né, você agir de forma, de fato, deliberada. E a felicidade tem seu significado ampliado quando é compartilhada. Então, para mim, ser coerente fez com que eu perdesse vários amigos. Porque eu tinha ao meu redor pessoas que, na verdade, estavam ao meu lado nos momentos de tristeza. Né? E como diria o Clóvis, né, você conhece os seus verdadeiros amigos no seu momento de maior felicidade. E quando eu comecei a compartilhar o quão feliz eu era, e não só quando estava, né, nos momentos difíceis, eu comecei a perceber que você começa a perder algumas pessoas. Mas era muito incoerente fingir que eu era uma vítima se eu queria protagonizar. Eu acho que não era justo comigo e nem com as pessoas que estavam ao meu redor. Então, para mim, é uma questão de honra. Né? Eu falei do stand, vou falar de novo. Quem passa no stand da Posiciona vê. Aquilo é coerência. Né? Não dá para vir de sapato alto se eu vou ficar cansada e eu quero estar aqui inteira. Né? Não dá para não vir de calça jeans para poder fingir algo. Então, a autenticidade é uma coisa que eu não abro mão. Não tem dinheiro que compre, né, uma palavra ou alguma coisa que eu, de fato, não acredite, que, de fato, eu não exerça. E o último C, que é o último, mas não é o menos importante, é a consistência.
né? E quando a gente fala em consistência, a gente está falando o seguinte: você vai agir de acordo com o seu propósito, você sabe qual é o seu propósito, você vai ser coerente, mas o tempo inteiro o mundo vai te convidar a dar uma escapadinha, né? E são essas escapadinhas que fazem com que a gente perca o fôlego. Eu estava comentando com algumas pessoas que pela primeira vez na minha vida eu fiz uma dieta. Eu nunca tinha feito uma dieta na vida. Então, eu olhei para o espelho, tomei consciência de que eu não estava feliz com o meu corpo, estabeleci uma meta SMART, né, e comecei a agir de forma coerente. Outro dia, o pessoal ficou me zoando porque eu saquei um ovo cozido do bolso no meio de um coffee break. Porque eu não vou comer carboidrato, porque eu tenho que ser coerente. Não adianta eu contar essa história para vocês aqui e depois pegar um kit lanche lá né, e tomar um Nescauzinho e comer aquele pãozinho. Então, assim, por quê? Porque eu preciso ser consciente daquilo que eu quero, eu preciso estar coerente nas minhas ações, mas eu preciso ser consistente em relação ao meu propósito. E consistência é isso, né? Consistência é você saber que, apesar de tudo e de todos, você sabe para onde está indo. E que vai te acompanhar quem, de fato, gosta de você e acredita em você. Então, quando eu penso em consistência, eu tenho aqui algumas frases, né? Do tipo, mude o plano, não mude a meta. É muito fácil dizer, não, eu botei uma meta de 6 quilos, mas está muito difícil. Vamos botar uma de 4? Não, a minha meta é uma meta de 6. Se eu não estou conseguindo alcançar, eu tenho que mudar o meu plano. Trabalhar muito não significa trabalhar certo. Então, essa foi uma outra ressignificação que eu fiz na minha vida. Eu era um workaholic, né, Amanda? Era aquela pessoa estressada que trabalhava, porque eu entendia que a vida era, né? Eu precisava trabalhar para ter sucesso, para depois ser feliz. E eu comecei a perceber que estava tudo errado. Eu precisava ser feliz, trabalhar, e aí sim eu teria sucesso. Lembrando que sucesso é uma palavra muito complexa, que são as coisas simples da vida que fazem a gente, de fato, mais felizes, né? O outro, na verdade, é uma releitura de uma frase comum, que é: o coração tem razões que a própria razão reconhece. Então, como diria Steve Jobs, não existe motivo para a gente não seguir o nosso coração. Então, hoje em dia, né, o Edu sabe disso, a gente vai lá, o coração abre estrada e a razão vai pavimentando o caminho. Eu comentei que quando eu conheci o Marcos, eu tive a honra de experimentar a felicidade de ser racional e emocional ao mesmo tempo, de viver uma relação onde as duas coisas se conectavam. E eu penso, por que isso não pode se aplicar em diversas outras coisas da nossa vida? E, por fim, mas não menos importante, é que só faz sentido se for sentido, né? O sentido da palavra sentido, ele é muito amplo. Mas que, para mim, assim, se não tiver sentimento, se eu não tiver envolvimento, se eu não tiver paixão por aquilo que eu faço, não faz sentido. Então, durante muito tempo, eu passei a vida procurando respostas, procurando certezas. Talvez por ter começado muito cedo nessa empreitada, né, Wanda e Ari, que me conheceram ainda estagiária. Eu sempre tive que provar ao mundo o meu conhecimento. E hoje eu descobri que eu não preciso provar nada a ninguém. E que, de fato, eu preciso me sentir feliz, né? Que estar realizada é estar bem comigo mesmo. Então, assim, todos esses Cs derivam de diversos outros Cs. 15 deles estão no livro de forma explícita e tem diversos outros que estão ali de forma transversal. Mas os Cs da vida, né? Eles fazem parte de tudo aquilo. Então, crença, contexto, comportamento, capacidade, né? Então, assim, todos eles começaram a se abrir para mim quando eu comecei a fazer releituras de tudo aquilo que eu fui escrevendo ao longo do tempo. Então, desde 2003, eu escrevo uma série de artigos. Eu comecei a ler para esses artigos e comecei a ver, né, que existia uma conexão entre eles. E assim surgiu Os Cs da Vida, né? Esse é o primeiro livro. Dizem que depois que você planta uma árvore, depois que você escreve um livro, depois que você tem um filho, seu legado já está por aí. Então, eu escrevi um livro, eu tenho um filho e eu plantei algumas árvores. E eu quero muito mais. Ou seja, para mim não acabou. Para mim é sempre um novo começo. Então, a conclusão que eu trago para vocês aqui, dessa apresentação rápida, ela é uma conclusão que, na verdade, não é minha. É uma conclusão que é de uma pessoa cujo nome começa com C, né, e o sobrenome também é C, que é a Cora Coralina. A Cora Coralina, ela tem um poema que chama Não Sei. E é mais ou menos assim, eu vou tentar me lembrar, tá? Ela diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais, mas sei, né, que se não vivenciarmos tudo de forma intensa, verdadeira e apaixonada, nada vai fazer sentido se a gente não tocar o coração das pessoas.
Então, assim, muitas vezes basta a gente ser um colo que acolhe, a gente ser um braço que envolve, a gente ser uma palavra que conforta, um silêncio que respeita, uma alegria que contagia, uma lágrima que corre, um olhar que acaricia, um desejo que sacia. Eu vou chorar. E um amor que promove. Então, assim, isso não é coisa de outro mundo, isso é coisa da vida. Né? E é isso que dá sentido à vida. Então, não dá para saber se a vida é curta ou longa demais. Né? O que a gente precisa, de fato, é viver a vida de uma forma intensa, verdadeira e pura, enquanto a gente puder, enquanto houver vida. Afinal de contas, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende aquilo que ensina. Eu costumo dizer o seguinte: transborde o seu melhor. A vida retribui. É isso, gente.